Flamengo e Botafogo fazem clássico hoje, logo mais, pela terceira rodada do Brasileirão. Começaram as tratativas visando a renovação de contrato com o camisa 10 do Flamengo, Gabigol. Além disso, o Flamengo tem problemas nas laterais e faz com que o time vá buscar no mercado peças para poder compor o elenco. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanazzi Rubro Negro. Meu nome é Alan Castro. Estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Hoje em condições um pouco mais assim, diria, improvisadas, né? Pelas circunstâncias aqui. Mas de qualquer forma, sem falhar aí com esse compromisso de trazer informações para vocês. Beleza? Então peço aí para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos aí trocar uma ideia nos comentários também. E vamos falar de Flamengo, que é o que todo mundo gosta, beleza? Galera, é o seguinte, teve aí a vitória do Flamengo acachapante aí em cima do Maringá, né, por 8-2. E obviamente já mexeu aí com o otimismo, né? Agora tá todo mundo confiando mais no time, confiando no trabalho aí do Sampaoli. O fato é que em sua coletiva ele trouxe algumas questões aqui que eu vou deixar, vou pontuar aqui para vocês rapidamente, tá? A primeira delas, ele disse que o time tem que melhorar futebolisticamente, né? Ainda que nesse momento ele fala que o sistema de jogos, né, o esquema tático ficasse em segundo plano. O que ele quer dizer com isso? Ele dá até um exemplo depois do que seriam essas melhoras futebolisticamente. É o Flamengo perder menos bolas, o Flamengo controlar melhor o jogo, trocar passes ali no campo adversário, né? O Flamengo ser mais atento aí talvez a esse jogo posicional que ele quer implementar, né? Do qual é o papel que o jogador tem que fazer. E coletivamente também o Flamengo precisa melhorar o seu jogo, principalmente sem a bola. Então esses foram alguns apontamentos do Jorge Sampaoli, já misturado com a minha opinião. E que também falou que ele queria montar o time invencível, que esse é o objetivo dele. E o fato é, galera, que essa é apenas a quarta partida do técnico Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Ele já jogou no sistema 3-5-2 aí contra o Nublense. Já jogou no sistema 4-4-2 aí contra o Internacional. 4-4-3 contra o Maringá nesse jogo de volta, um time mais ofensivo ainda. E assim, a gente consegue, volto a dizer, perceber traços da equipe do Sampaoli, como a saída de bola, a pressão lá na frente, o controle das ações, né, de comandar aí as ações na partida. Então, fora a questão da atitude, né, dos jogadores, da vontade, da disposição, que a gente consegue perceber, e principalmente alguns jogadores que não vinham jogando nada e agora estão jogando muito bem, como é o caso do Gerson, por exemplo, né? Então vamos ver como é que o Jorge Sampaoli, nesse momento que eu estou gravando, ainda não tem escalação, mas vamos ver como é que ele vai armar essa equipe do Flamengo para esse clássico de logo mais. Ainda sobre essa questão do trabalho, que tem mais ou menos 15 dias, né, que ele assumiu a equipe, a informação que a gente tem é que já os números da comissão técnica em relação à questão física dos jogadores, que era algo que ele já vinha apontado como preocupante, a gente já falou isso em alguns vídeos para trás aí, já melhoraram também, de que os números já apresentam melhoras nessa questão física de alguns jogadores. Que bom para o Flamengo, né? E tomara que o trabalho siga nesse sentido, porque a gente sabe que o jogo de hoje é um jogo muito intenso, então é importante que o Flamengo, que a equipe do Flamengo começou cedo nessa temporada em relação a outros times, esteja com seu preparo físico em dia. Galera, falando um pouco sobre o jogo, né? Flamengo e Botafogo vão jogar logo mais às 16 horas no Maracanã, mando de campo do Flamengo. E o Flamengo e o Botafogo não se enfrentavam, né? Se a gente já considerando esse jogo, no Maracanã há quase 3 anos. A última partida tinha sido em 23 de agosto de 2020, galera. Né? Aí tem várias circunstâncias que explicam isso. Mais recentemente se enfrentaram por 2 vezes em Brasília, agora pelo Campeonato Carioca desse ano. O Flamengo ganhou 1-0 e pelo mesmo placar o Botafogo derrotou o Flamengo no Brasileirão, numa partida bem atípica, no sentido de que o Botafogo foi menos efetivo, aliás, foi mais efetivo, chegou menos vezes, mas fez o seu golzinho. O Flamengo inclusive teve um gol muito mal anulado ali do Gabigol, né? Inclusive foi um erro reconhecido pelo VAR, tá? Foi um dos poucos erros reconhecidos pelo VAR. Placar que poderia ter dado números diferentes à partida, mas enfim, por que eu trouxe essa informação? Essa foi a última vez que o Flamengo perdeu para o Botafogo num corte de pelo menos aí 11 jogos. O Flamengo tem 9 vitórias, essa derrota aí no Brasileirão de 1-0 no passado e um empate. Então aí mostra um pouco dessa superioridade que o Flamengo tem tido ultimamente contra o Botafogo.
Claro que é uma equipe agora um pouco mais bem preparada, com melhores peças, virou SAF, o técnico português já está lá há algum tempo. O time vem jogando bem, o Botafogo aí tá 11 jogos invictos, tem 6 vitórias seguidas. Aí a gente pode aqui falar dos adversários que ele enfrentou nesse tempo, né? É uma questão também importante, mas também é algo que a gente não pode ser ignorado. E o Flamengo vai ter um jogo duro, como sempre é, um clássico contra o Botafogo, apesar desse histórico recente aí de confronto entre as equipes. Sobre o Bruno Henrique, galera. Já saiu aí, vamos fazer uma cronologia rápida. O Bruno Henrique ficou de fora do jogo do Maringá. Aí tinha previsão de que no Campeonato Brasileiro ele ia voltar, né, na programação, a suposta programação que fizeram para ele voltar, retorno gradativo dele. Aí chegou a informação até ontem pela manhã que ele não ia mais para o jogo, que ainda não dá para ele voltar a jogar. E isso tem incomodado os jogadores, já se manifestou lá internamente. Ele mesmo está incomodado, está questionando aí qual é a real situação. E o fato que o Flamengo, justamente para não ficar saindo essa informação na mídia como se tivesse sido um equívoco ou tivesse sido mal elaborada essa programação do retorno dele, está dizendo que há uma nova programação após essa reestreia dele, e que em breve o Flamengo deve passar essa nova programação para os jogadores e para a imprensa de certa forma, né? Com relação ao jogador em si, a informação que o Vene Casagrande traz no Twitter dele é que ele teria pedido para jogar essa partida, tá? Que ele foi conversar com o pessoal do departamento médico, com a própria comissão técnica, pedindo para ser escalado, para ser relacionado a essa partida. Ele quer jogar, ele quer estar ali naquele ambiente, naquele clima de jogo. E eu acho muito importante que ele esteja, né? Então tomara que ele esteja assim, entre os relacionados. Tomara que ele vá para o jogo. E tomara que ele entre, se tiver com condições reais, e aí possa ajudar o Flamengo numa possível vitória. Meu placar é 3-1 para o Mengão, tá? Eu ainda estou com dificuldade de tirar esse 1, que o Flamengo sempre tem falhado aí defensivamente. Então, para mim, é 3-1 no jogo muito agitado, né? Com gol, mas no finalzinho aí, esse terceiro gol seria para sacramentar a vitória do mais querido. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Libertadores, né? A Conmebol deu uma informação aí no meio dessa semana que se passou, que ela vai antecipar em uma semana a final da Libertadores. O jogo que antes estava marcado para o dia 11 de novembro foi antecipado para a nova data, 4 de novembro, um sábado, o jogo que vai ser no Maracanã. E se Deus quiser, o Flamengo estará nessa final, fará uma final de jogo único em casa, né? Então quem sabe aí o Flamengo chega nessa final, seria muito bom, seria muito mais acessível para a imensa torcida do Flamengo, talvez não financeiramente nem tanto, mas assim, já está no Rio de Janeiro, né? É muito mais fácil o cara conseguir o ingresso do que hospedagem, viagem, etc e tal. Então, anotem na sua agenda aí, até para já deixar isso aí para o universo mentalizando. Dia 4 de novembro será a final da Libertadores no Maracanã. Próximo assunto aqui, galera. Informação também aqui do Vene Casagrande é que o Flamengo já iniciou essas conversas, essas tratativas visando a renovação do contrato do Gabigol, que só vai se encerrar em dezembro de 2024. Mas como é um jogador importante, um jogador que se tornou ídolo, um jogador decisivo, aliás, ele não vinha bem na temporada, mas fez um excelente jogo contra o Maringá, deu assistência, fez o seu golzinho de pênalti, participou muito das ações ofensivas. Gabigol fez uma bela partida, uma bela apresentação. Espero que ele continue assim, nesta evolução, tal qual o Gerson tem demonstrado aí nos jogos, tá? E aí o Flamengo já teria começado essas conversas. A ideia é que essa proposta ela possa apresentar para o Gabigol um projeto de carreira, para que ele continue aí alcançando marcas importantes do Flamengo, quebrando o recorde, entendeu? Chegando em certos patamares que estão entre os melhores jogadores da história do Flamengo. E seria uma forma do Flamengo ter um atrativo a mais para fazer essa renovação com o Gabigol. É claro que de momento há interesse de ambas as partes por essa renovação. Deve ter um reajuste salarial, né? Até porque esse contrato atual foi feito lá em 2020. Então, assim, apesar dele já ganhar um salário muito alto, é um tempo considerável de contrato. Foi um tempo considerável, né? Vai chegar a 4 anos. E obviamente deve ter um reajuste salarial. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser o desfecho disso. Próxima informação aqui, galera. O Matheus França foi convocado
para o Mundial, né, pela seleção brasileira, para o Mundial Sub-20, né, categoria que ele ainda se enquadra. Mas o Flamengo já se manifestou contrário à sua liberação. Por um lado é uma pena para o jogador, porque talvez jogar um Mundial, né, pela seleção aí dessas categorias menores sempre potencializa, projeta o jogador em sua carreira, mas o fato é que ele já está muito bem agregado aos profissionais, já é uma peça importante nessa equipe do Flamengo, já vem jogando com muita constância, né, melhor dizendo, faz seus gols, participa bem das jogadas ofensivas, e eu acho que o Flamengo está certo em não liberar, abrir mão desse jogador neste momento, tá? Falando um pouco aqui sobre os problemas que o Flamengo tem nas laterais, tá? Bom, já é sabido, principalmente pela lateral direita, né? O Flamengo está com o Mateuzinho ainda se recuperando, machucado. Tem previsão para tirar o gesso que ele está somente no final desse mês agora de maio, que ainda vai começar. E aí o retorno provavelmente seria em junho. O Varela aí acabou de passar por um procedimento cirúrgico no quadril, lá no Hospital Copa Star, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Já recebeu alta, mas ainda temos poucas informações sobre o que exatamente ele tem, como é que foi esse procedimento, qual é a projeção aí, a programação de tratamento e recuperação do atleta e de retorno dele aos gramados, né? E aí, nesse sentido, o Flamengo só está contando hoje com o Wesley, que ainda bem, foi uma grata surpresa, está jogando muito bem no lateral direito, está sendo até mais efetivo ofensivamente que os dois que estão machucados. Mas o fato é que se acontecer alguma coisa, uma suspensão, machucar ou sei lá com Wesley, a gente não teria nenhum lateral, vai ter que puxar mais um garoto para poder assumir essa posição tão importante dentre os titulares do Flamengo, né? E aí, na lateral esquerda não é diferente, nós temos o Ayrton Lucas, que vem jogando também muito bem, mas é basicamente a única opção do técnico. O Felipe Luiz também não vem jogando, se não me engano só fez uma ou duas partidas nessa temporada, sendo que só uma completa. Desde que ele se machucou aí na final da Libertadores do ano passado, né? Ele ainda não recuperou a sua forma física direito, nem não se recuperou, parece que clinicamente também direito. Ainda está morando lá no departamento médico e não dá para contar com esse jogador de momento, se acontecer alguma coisa com Ayrton Lucas. Pelo menos a impressão que dá é essa. Então o Flamengo tem problemas nas duas laterais, direita e esquerda. E isso tem feito com que o clube se movimente aí nos bastidores, buscando no mercado essas peças de reposição. Lembrando que a janela só vai reabrir, melhor dizendo, em junho deste ano, né? Mas assim, as negociações já podem acontecer desde já. Vou deixar aqui o link, fizemos um short falando desses nomes que o Flamengo tem na pauta. Para lateral direito nós temos o Ian Couto, que hoje joga no Girona, mas pertence ao Grupo City, e o lateral direito Gilberto, que hoje está no Benfica, mas que não deve ficar. São dois nomes que a princípio estão sendo analisados aí pelo Flamengo. E no lateral esquerdo surgiu agora um novo nome, que é o de Enzo Dias, ou então Dias, né? Lateral que está no River Plate. Bom lateral, jogador jovem ainda, né? Mas que a multa dele chega a 100 milhões de reais. Esse pode ser um problema que trave essa negociação. Além, claro, da liberação do atleta, que nem sempre é um desejo do clube, né? Ainda mais um clube que, em termos de protagonismo, disputa com o Flamengo aí nesse ambiente sul-americano, né? Encabeçando aí essas competições importantes. Mas o Flamengo estaria contando aí com a lábia aí, com o poder de persuasão do Jorge Sampaoli, né? Nesse sentido, para tentar convencer o atleta de vir para o Mengão. Mantendo um pouco nessa pegada de mercado da bola, a gente fez um shorts aqui de 4 nomes. Além desses dois laterais, também tem o nome de Renier Jesus, atleta revelado pelo Flamengo, que pertence ao Real Madrid, hoje também está atuando no Girona, mas o clube, e parece que nem o seu próprio representante, tem interesse de liberar para que ele volte a jogar aqui no Brasil, né? Então provavelmente não deve ser liberado. Ele está tentando ainda aí se firmar na Europa, já deu uma rodada em alguns clubes, mas acredito que essa negociação deve ser descartada, beleza? Descartada. Falamos também de Barrios, tá? Que é um meio atacante argentino hoje no São Lourenço, que o Flamengo teria sido até a indicação do Jorge Sampaoli, segundo o Jorge Nicola, jornalista Jorge Nicola. Vamos ver aí como é que segue essas tratativas, se saem mais informações a respeito dessa contratação. Para fechar, o Beto Júnior, da Rádio Tupi, trouxe informação de que as negociações entre Flamengo e Samir, outro cria da Gávea, né, zagueiro Samir, que hoje está no Tigres do México,
estariam bem avançadas, que tem tudo para o jogador voltar aí para o Flamengo muito em breve. Jogador que ainda está com uma idade boa, 28 anos, né? Ele saiu daqui muito jovem. E que poderia ser aí uma peça aí para compor o elenco do Flamengo, né? Talvez aí considerando possível saída de algum zagueiro, ou talvez o caso do Davi Luiz, né? Que não sabe se ele vai renovar. Talvez também aí o Rodrigo Caio, que é um jogador que infelizmente se machuca muito. Então vamos acompanhar aí esse jogador que surgiu no Flamengo, chegou no Flamengo em 2011 com 16 anos, 2013 já estreou no Profissionais e 2015 já saiu. Na época foi vendido aí, se eu não me engano, por 4 milhões aí, ou 5 para o time da Udinese da Itália. Então essas são informações aí do mercado da bola, que o Flamengo em maio deve intensificar esse tipo de negociação, outros nomes devem surgir. Até porque em junho, como eu falei, reabrirá essa janela de transferência. Então o Flamengo tem que ser rápido nos bastidores. A gente sabe que o Sampaoli pede muitas peças, já deve ter identificado algumas fragilidades no elenco do Flamengo, tanto em características de jogador quanto de posição. Então o Flamengo deve ir forte no mercado nessa janela do meio de ano. Tá? Falando até, trazendo uma informação da Raíssa Simplício, que esse discurso, inclusive, entre a diretoria do Flamengo e comissão técnica, está bem alinhado, de avaliar bem o elenco que o Flamengo tem nas mãos já hoje, testar algumas peças, ver as características dos jogadores, para depois pensar em contratações. Mas parece que tudo isso já está acontecendo ao mesmo tempo, até porque o tempo é curto, tá? Galera, então para fechar o vídeo aqui, falando um pouco sobre ainda o clássico, né, de logo mais contra o Botafogo, às 16 horas no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Tem saído aí nos debates, aí, as discussões, qual é o time que o Flamengo provavelmente virá a campo. E pelo que eu percebo, seria uma repetição da partida da equipe que enfrentou o Maringá no meio de semana. Contudo, eu discordo, porque uma das características do Sampaoli é montar o time ali conforme a equipe que ele vai enfrentar, né? Ele faz aí um estudo, pelo que a gente ouve falar, ele faz um estudo ali desse enfrentamento, peça por peça, da sua equipe com a equipe adversária, para pensar melhor quem escalar. Isso faz com que o time tenha um revezamento aí constante de peças e de sistema de jogo também, né? Não das ideias dele, mas do sistema de jogo também. Então, naquela ocasião contra o Maringá, o Flamengo precisava ser ofensivo, precisava vir para cima para poder buscar ali a diferença no placar. Era uma equipe mais frágil tecnicamente, então o Flamengo foi muito escalado mais ofensivo para esmagar ali o time do Maringá. Não sei se ele deve repetir essa mesma estratégia, digamos assim, no jogo contra o Botafogo, que é um time que deve jogar parecido com o Internacional, mais posicionado lá atrás, esperando, né, mais reativo, se utilizando de contra-ataques muito rápido, de ações ofensivas muito eficazes, no sentido de subir uma vez para fazer aquele gol e volta a se recolher ali, se apostar lá atrás. Então talvez o Flamengo repita aí uma escalação mais próxima do que seria o jogo contra o Internacional do que contra o Maringá, na minha opinião. Uma provável peça que ele pode mexer seria Everton Ribeiro, por alguém talvez mais rápido aí, com mais agilidade, como o próprio Matheus França, que a gente falou. Talvez o Everton Cebolinha também possa sair dessa equipe para a entrada de outro jogador, né? Então, na minha opinião, são peças que ele deve mexer, mais ou menos nessas peças ali de meio, né, ou de ataque da equipe do Flamengo. Então vamos aguardar aí qual vai ser a surpresa que o Sampaoli vai apresentar para nós nesse jogo. Espero que o Flamengo saia vitorioso. 3 pontos seriam muito importantes, sempre são, mas nesse início de campeonato é muito importante a gente não desgarrar do grupo lá de cima. E eu tenho certeza que o Flamengo vai sair vitorioso. Meu placar, repito aqui, será 3-1. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, informações que a gente trouxe. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado aqui até o final para acompanhar tudo. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, dê essa moral aí, curta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, valeu!